nada mais, nada menos do que sobrenatural. Você acredita nisso? É sobrenatural, e eu tenho falado isso para você desde o começo do ano. Deus está movendo, tem algo novo, nós fazemos parte de um mover sobrenatural. Eu tenho que falar para você, você pode ou ficar sentado assistindo, ou você pode vir comigo. Eu tenho te chamado, vem comigo, nós estamos indo, eu quero você junto. Nós vamos olhar para trás e nós vamos ver o quanto do sobrenatural a nossa igreja já experimentou. Você que não sabe da história vai saber, você que esteve com a gente, nós vamos lembrar juntos o que Deus já fez nesse lugar. Depois nós vamos olhar para frente, nós vamos olhar para o futuro e onde Deus está nos levando, onde nós queremos chegar, e nós vamos sonhar um pouquinho juntos durante o nosso tempo juntos. E depois, a terceira coisa, nós vamos perguntar no fim, qual é o meu papel, Deus? Qual é o meu papel nesse sonho, nesse futuro que o Senhor está escrevendo para essa igreja? Qual é o meu papel em tudo isso? E dizem que uma imagem é melhor do que 1000 palavras, né? Então eu vou mostrar para você algumas imagens do que Deus já tem feito. Nós vamos olhar no passado e nós vamos olhar também para o futuro, através de imagens, contar um pouquinho da história do que Deus tem feito na PIB. Dá uma olhada no telão. A história da nossa igreja começa na década de 40, quando alguns irmãos vieram a São Francisco do Sul em busca de empregos e melhores condições de vida. Esse grupo começou a se reunir e em 1946 organizou-se a Igreja Batista em São Francisco do Sul. Um dos primeiros prédios foi esse, na década de 50, localizado no bairro Água Branca. Em 1969 foi inaugurado o prédio na localização atual da nossa igreja. E esse prédio ficou praticamente inalterado por mais de 40 anos. Em 2014, começamos a sentir a necessidade de um espaço maior e melhor para a nossa igreja. Nós nos propusemos a fazer uma reforma geral de todos os espaços. Nós começamos pelo templo, uma reforma do palco, criação de mais espaço, colocação de pisos. Passamos pela cozinha, reformando, renovando, ampliando a nossa cozinha. Os banheiros também foram totalmente refeitos e ampliados. Criamos depósito e um berçário também para as mães da nossa igreja. Por último, aproveitamos um espaço no segundo andar para criar 2 salas infantis, cada uma delas maior do que as salas que nós tínhamos antes. Esse projeto teve um custo total de R$100 mil, algo que na época para a nossa igreja era impensável, mas Deus foi fiel e nós conseguimos concluir a obra com excelência. Após essa reforma, tornou-se claro que nós estaríamos ampliando ainda mais vezes. Então a diretoria da igreja escolheu a contratação de um arquiteto para planejar o nosso prédio a longo prazo, para que tudo o que fizéssemos fosse dentro de um planejamento maior que contribuísse para a visão geral da nossa igreja. Este arquiteto nos ajudou a sonhar e a planejar o nosso prédio atual e aquilo que ainda vamos fazer pela frente. Enquanto ele desenhava, nós orávamos. Muitas vezes ficamos em pé nesse calçadão, olhando para onde estaria o prédio, dizendo: logo, logo vai ter um prédio aqui. E agora, no lugar onde nós orávamos, tem um prédio, e você conhece ele muito bem. Foi um desafio muito grande, mas também um mover de Deus muito grande na nossa igreja. E hoje, através da generosidade de vocês, o prédio está pago. Já não devemos mais nada, inclusive ele já está ficando pequeno. E agora está na hora de dar o próximo passo nesse nosso grande projeto. Está na hora de construir. O próximo passo do nosso projeto é aqui, nesse espaço. Um prédio de 170 metros quadrados com espaço multiuso para jantares, para formaturas, para eventos especiais, uso do Ministério Infantil.
Mas o nosso sonho é muito maior do que isso. Nós já queremos fazer os 2 andares. Não são 170 metros quadrados, mas 340. Com isso, nós praticamente dobramos a metragem quadrada da nossa igreja. No espaço aqui embaixo, o salão multiuso. No segundo andar, um espaço totalmente dedicado ao PIB Kids, o nosso ministério infantil. Serão 6 salas infantis que também serão usados para cursos, para atendimentos, para reuniões durante a semana. Mais um passo na direção do projeto de Deus para a nossa igreja. Você pode celebrar isso? Só eu que estou animado, vocês estão também. Glória a Deus. Deus tem sido fiel com a gente. Deus tem sido muito bom com essa igreja. Ao longo desses anos, o que nós temos visto Deus fazer nesse lugar, como eu já falei, é nada mais, nada menos do que um milagre. Inclusive, vocês estão sentados da coluna para lá, vocês estão sentados dentro de um milagre hoje. Se você não acredita em milagre, você está dentro de um. Essa construção, assim como todos os outros passos que nós temos dado aqui, tem sido algo sobrenatural de Deus, e nós cremos que Deus vai continuar a realizar milagres no nosso meio, através da minha vida e da sua vida. Você crê nisso? Que Deus está com a gente, que você faz parte de algo grande que Deus quer fazer nessa cidade? Você crê nisso ou não? Eu creio nisso. Eu gostaria hoje de refletir contigo numa história que tem vários paralelos para a nossa realidade como igreja hoje. Uma história muito famosa na Bíblia, está em 1 Samuel, capítulo 17. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir lá, senão vai aparecer no telão aqui para você poder acompanhar comigo. Quero pensar junto sobre essa história, porque ela tem muitos paralelos para a nossa realidade, para aquilo que nós estamos vivenciando hoje. É a famosa história, 1 Samuel 17, a famosa história de Davi e Golias, aquela história que quase todo mundo, independentemente de você ser de igreja ou não, a gente pelo menos já ouviu falar dessa história, e nós não vamos ler todo o capítulo 17, que conta a história, porque é bem extenso. Eu vou pegar só alguns versículos e vou fazer alguns paralelos para nós, algumas coisas que a gente pode extrair e aprender à medida que nós nos preparamos para aquilo que Deus tem para nós como igreja. Então você conhece a história, Golias, um gigante, o povo de Israel está se preparando para uma batalha contra os filisteus eram aqueles arqui-inimigos, aqueles famosos e de longa data inimigos do povo de Deus, e os 2 exércitos vão se enfrentar, e existe um gigante do lado deles, e existe um menininho chamado Davi do lado do povo de Deus. E algumas coisas que eu quero ressaltar no texto. Primeiro está no versículo 3. O versículo 3 nos diz que havia uma distância grande entre o povo de Deus e o seu inimigo. Havia um vale entre eles. Olha o versículo 3. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outra colina, estando entre eles um vale. Eu não sei o que vem à sua mente quando você lê essa história, mas na minha cabeça vinha um córregozinho e um vale, tipo assim, eu estou aqui, ali do fundo, eu tenho uma distância, mas eu consigo meio que falar com a pessoa que eu estou enfrentando. Eu trouxe uma foto para você ver esse vale onde aconteceu essa batalha, lá em Israel, para você ver a dimensão do negócio. O povo de Israel está do lado de cá, na parte inferior da tela, e o povo filisteu está do outro lado daquela colina onde tem aquelas árvores. Você está vendo que tem uma distância razoável entre os dois, não é uma coisinha que você dá 5 passos e você atravessa. Tinha uma distância razoável entre o povo de Deus e o alvo deles. Entre o povo de Deus e o inimigo e o alvo deles havia uma distância física razoável que precisava se transpor. A distância para Davi, para o povo de Deus, era uma distância física, um espaço físico. A distância para nós, do nosso alvo e do nosso inimigo, é uma distância financeira. E não é uma distância pequena também, é uma distância razoável. 300 mil reais não é coisa pequena. Outra coisa que eu quero extrair desse texto está no versículo 4. O inimigo do povo de Deus era grande. Olha o versículo 4 comigo. Diz que um guerreiro chamado Golias, era de Gate. Ele veio do acampamento filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura. Ele vinha de uma longa família, essa cidade em Gate era famosa por esse povo que vivia lá, que eram literalmente gigantes, isso é fato histórico. Ele tinha 2,90 metros de altura. Da mesma forma, para nós hoje, esse valor que nós estamos falando de 300 mil é o maior valor que nós já fizemos. Nós nunca fizemos nada nem parecido com isso, é o maior valor, esse é o nosso gigante. Ou seja, vai requerer de mim e de você esforço, porque tem uma distância a percorrer,
E vai requerer de mim e de você coragem, porque o inimigo é grande. Você está entendendo? Vai requerer um esforço, porque nós vamos ter que transpor uma distância, e vai requerer também coragem, porque o inimigo, como na história do povo de Israel, é um inimigo grande. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa bem interessante nesse texto. Apesar do tamanho de Golias, o exército de Israel era par para o exército filisteu. Eu quero que você veja isso no versículo 16. Pula comigo para lá. Versículo 16 diz o seguinte, que durante 40 dias o filisteu aproximava-se do povo de Israel de manhã e de tarde, tomando suas posições. Ou seja, os dois exércitos estão acampados nessas colinas, longe de casa, dormindo em tendas, tendo que levar mantimentos para um lugar que não era central para eles, e durante 40 dias eles estão se enfrentando, mas nenhum nem outro entra na batalha. Sabe por quê? Porque se fosse pegar exército contra exército, o exército de Israel era par para o exército filisteu. Então, durante 40 dias ficam de lá, vem você, não 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 vem você, porque eles sabiam que se for entrar em batalha armada mesmo com todo mundo, é possível que a gente perca. Os filisteus, eles tinham medo do exército de Israel. Se fosse uma coisa fácil, eles teriam chegado, teriam atacado no primeiro dia. Por que ficar acampado longe da família? Por que trazer mantimentos? Por que dormir em tendas? Por que ficar 40 dias travado, né, chamando um, chama o outro, mas ninguém sai do seu lugar? Porque eles sabiam que se a gente atacar com tudo, e o povo de Deus vier com tudo também, a gente não sabe se a gente ganha. Então, 40 dias ficam lá, outro cá, esperando o que vai acontecer, e nenhum dos dois se posiciona. O que eu quero que você veja aqui, que o exército de Deus era par para o exército filisteu. O povo de Deus estava com medo do gigante, mas se eles olhassem além do gigante para olhar exército contra exército, eles veriam que é possível a gente ganhar. Mas esse gigante trava o povo de Deus, eles ficam com receio. Talvez, sabendo disso, em vez de uma guerra normal, os filisteus eles propõem uma coisa que na realidade não era justo, uma proposta injusta. Olha o versículo 10 comigo. O que Golias faz é o seguinte: ele diz, eu desafio as tropas de Israel, mandem-me, preste bem atenção, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha só a situação. O inimigo sabe que o exército, se for pegar exército contra exército, é par. Cara, é possível que a gente perca. Então nós vamos pegar o cara mais alto, mais gigantesco, mais assustador do nosso exército, vamos botar lá e falar ao povo de Israel, manda um homem do teu acampamento também para lutar contra esse gigante aqui. Nós não queremos lutar exército contra exército, que aí a gente pode perder. Mas manda um homem só para lutar para a gente, manda só um homem sozinho para lutar contra nós. Covardia, né? Covardia. Pega o cara mais gigantesco, bota lá como exemplo do exército, não olha para o exército, olha para esse gigante e manda alguém para encarar esse gigante. Covardia. Como ninguém se sentia habilitado para encarar Golias, durante 40 dias ficam lá, um esperando o outro, longe de casa, mantimentos, custos, dificuldade, e ninguém se mexia. Você sabe que o inimigo faz a mesma coisa com a gente? Sabe o que ele faz? Ele coloca um gigante diante da gente. Ele coloca uma coisa assustadora diante da gente, ele diz o seguinte, vem lutar sozinho. Vem lutar sozinho. E aí, eu me pego pensando nesse projeto 300 mil, e falo, cara, eu sozinho não dou conta. Não tem jeito, eu sozinho. E talvez você olha para esse valor, você fala, cara, pastor, precisa ir no neurólogo, pastor, precisa ver a tua cabeça, não está legal, pastor. Né? 300 mil, a gente olha para isso sozinho, a gente diz, cara, não tem jeito. E o inimigo faz a mesma coisa com a gente. Sozinho para esse valor, olhando para esse valor, parece uma coisa impossível. E se a gente não se cuidar, sabe o que acontece? O que aconteceu com o povo de Israel? Olhando para o gigante, com medo do gigante, a gente se paralisa. E fica lá, na lenga-lenga, não vai, ninguém quer encarar, então não, sozinho não dá, então vai você que, vai você que depois eu vou, daí o outro, não, vem você e tal, e fica aquela lenga-lenga durante 40 dias, paralisados porque enxergaram somente um gigante. O inimigo faz isso, sabe por quê? Porque ele sabe que se a gente se juntar como um exército, a gente é par para a batalha. Sozinho, ninguém queria encarar, mas se for pegar o exército, a gente é par. Se a gente se unir, não tem o que nos para. Você acredita nisso?
Se a gente se unir, não tem o que nos parar. Gente, nós temos uma promessa, deixa eu te lembrar, está lá em Mateus capítulo 16, Jesus falou assim, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós somos essa igreja, você é, eu sou, nós somos essa igreja. Não é prédios, são vidas, mas a promessa está com a gente. E aí a gente olha para um gigante e fala, não, aquele gigante sozinho, não dá. E a gente esquece, cara, se a gente se juntar como exército, a gente é par. A gente consegue, a promessa está com a gente, nós estamos do lado certo da batalha. Davi, ele vê uma coisa nessa história que os outros guerreiros de Israel não estavam enxergando. Ele vê algumas coisas. Primeira coisa que ele faz, que é diferente dos outros, ele foca não no tamanho do inimigo, mas naquilo que eles iam ganhar se derrotassem ele. Está lá no versículo 26 desse mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha a pergunta que ele faz. Não é qual é a altura do cara, não é quantos ele já matou, não é nada disso. O que a gente vai receber se a gente matar esse infeliz? Se você conhece a história, Saul, que era o rei na época, que também estava amedrontado, parado, travado, 40 dias, ele prometeu algumas coisas, entre elas, grandes riquezas, vou dar dinheiro, vou dar minha filha em casamento, promete, né, genro do rei, nada mal, e isenção de impostos para toda a família, são as promessas que Saul dá para Davi. Trazendo isso, gente, para a nossa realidade aqui, quantos de vocês sabem, junto comigo, que maior do que o gigante de 300 mil está aquilo que nós vamos ganhar através desse processo? Você entendeu isso? Erga a sua mão se você sabe disso. Maior do que o gigante é o que nós vamos ganhar. Maior do que a batalha é aquilo que nós temos para ganhar em meio a tudo isso. O que nós vamos ganhar? Vida espiritual, caminhada com Deus. Você dá um passo de fé. Nós temos falado aqui nas últimas semanas, você quer andar sobre as águas? Sai de dentro do barco. A gente começa a ouvir de Deus, a gente começa a se empenhar, a gente começa a se sacrificar e depender de Deus, a gente começa a ver Deus agir, e isso trabalha nos nossos corações um crescimento espiritual que normalmente nas circunstâncias comuns a gente não experimenta. Você que esteve com a gente nas últimas construções, você pode atestar aquilo que eu vou dizer. Normalmente nas construções, o prédio é a cereja em cima do bolo. O prédio é um detalhe bacana que vem depois do empenho. Mas o que a gente mais ganha é crescimento espiritual, união, o exército de Deus se juntando, crendo em Deus, correndo para a batalha, fazendo a diferença. E no fim, depois de tudo isso que a gente ganha, tem um prédio também. Mas o prédio é o detalhe daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. A gente ganha crescimento espiritual, vidas transformadas, histórias sendo mudadas, como estão sendo mudadas nessa igreja, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma caminhada de fé, de você dar um passo de fé, de dependência em Deus e você descobrir, cara, olha só, Deus é fiel, Deus fala, Ele faz, Ele cumpre, eu estou obedecendo, eu estou crescendo, eu estou vendo Deus agir na minha vida, faço parte de um propósito, e no fim, depois de toda essa transformação interna, todo esse crescimento, tem um prédio no fim, que é um detalhe, que é a cereja em cima do bolo. Davi, ele foca não no tamanho do inimigo, mas naquilo que ele ia ganhar ao longo do processo. Igreja, eu quero te convidar a fazer a mesma coisa comigo, a você não focar no tamanho do inimigo, mas você focar comigo naquilo que nós vamos ganhar através dessa vitória que nós vamos ter daqui a pouco. Amém? Nós não vamos nos intimidar, nós não vamos parar, nós não vamos travar, nós não vamos recuar, nós vamos continuar em frente, crendo que Deus está conosco, que a vitória já é nossa. Davi, ele se lembra, ele faz mais uma coisa, ele se lembra das vitórias do passado. Davi se lembra daquilo que Deus já tinha feito. Olha o versículo 36 e 37 comigo. Davi diz o seguinte, falando agora com Saul, Saul é o rei, está tentando dizer para Davi, cara, não vai, você não tem como enfrentar esse gigante, não tem condições para você, então segura aí, Davi. Mas olha o que Davi diz, teu servo, ele pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi entendeu o seguinte, que quando ele era pastor, muito antes desse momento com Golias, ele teve um leão e um urso, literalmente, que vieram para tentar pegar as ovelhas que ele cuidava. E ele matou um leão e depois matou um urso. O que Davi está dizendo aqui, cara, eu já tenho experiência com Deus para saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder operando em mim e em você. Nós tivemos nessa igreja um leão e um urso.
O urso foi esses 100 mil reais. Prédio que você viu algumas imagens ali, nós chegamos, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, perguntei quanto para a gente fazer uma reforma assim, assim, assado. Me disseram 35 mil, eu acreditei, não sabia, não tinha ideia de valor. Falei, não, 35 mil, bora, vamos fazer. Aí a gente começou a quebrar a parede, começamos a descobrir reforma, né? Você descobre coisa que você não sabia que estava ali, que você tem que lidar, e a gente se empolgou e fez mais umas coisinhas, um banheiro ali, mais um negócio, um depósito, vai aumentando, está ficando bacana e tal. No fim ficou 100 mil reais. Se alguém tivesse me dito que ia ficar 100 mil reais, eu não tinha feito. E ninguém tinha ido comigo, mas como era 35, a gente foi. E o 35 foi, no fim nós construímos, ficou 100 mil reais, ficou excelente, e nós pagamos, ninguém morreu por causa disso, a igreja cresceu, ficou pequena, dentro de 2 anos estava pequena, precisava construir de novo. E aí nós matamos um leão. Nós ficávamos em pé, orando onde está a porta ali que você entrou hoje. Eu pus uma faixa amarela no concreto assim, e eu dizia para todo mundo da igreja, essa faixa marca o lugar onde vai estar a porta do nosso futuro prédio. Toda vez que você passar essa faixa, você tem que parar e você tem que orar. Para em cima da faixa e ora. Fala, Deus, aqui vai ter um prédio, nós estamos crendo, nós estamos orando, fazemos parte de algo sobrenatural, vai ter um prédio aqui um dia. E a gente se reunia para orar, a gente dava as mãos ali, a gente orava por aquele prédio, e hoje está aqui o prédio, nós matamos o leão. Deus nos deu vitória sobre o urso, Deus nos deu vitória sobre o nosso leão, 100 mil, os 175 mil que foi isso aqui. Eu cheguei e falei, gente, 175 mil. Eu falei, pastor, você é doido? Nós nunca fizemos isso, pastor. Ia ser 35, ficou 100, agora 175, é quase o dobro. Pastor, você precisa ir no neurólogo, você precisa ver a tua cabeça, pastor, não está legal. Mas o que Davi entendia é que as vitórias do passado nos qualificam para a batalha do presente. Davi diz para Saul, não, peraí, mas eu tenho histórias, eu tenho provas de que Deus é fiel e que Deus é capaz de fazer o sobrenatural, e as batalhas que eu enfrentei lá atrás me qualificam para essa nova batalha. Você entende isso na sua vida? Que as batalhas do passado te qualificam para a batalha do presente? As vitórias do passado te qualificam para a batalha do presente. As nossas vitórias no passado foram simplesmente um exercício de Deus para nós como igreja, de crescimento em fé, para que nós pudéssemos encarar essa batalha agora. E essa batalha agora vai ser um exercício para nós encararmos as batalhas futuras. As vitórias do passado nos qualificam para as batalhas do presente. Quando nós construímos esse espaço aqui, 175 mil reais, eu fiz algo que talvez você já tenha visto por aí, talvez você tenha um em casa, ou você já esteve numa casa onde tem um desse na sala, como tem na minha casa. Eu distribuí tijolos, com uma plaquinha que dizia Construção 2016, Sacrifício e Fé. E todo mundo que contribuiu, seja com grande valor, com pequeno valor, eu falei, leve isso aqui para casa. Por quê? Porque o pastor queria agradecer por ter contribuído? Não. Naquele dia que eu distribuí isso, eu preguei sobre aquela história do povo de Israel entrando na terra prometida. E eles atravessam o Rio Jordão. Deus abre o Rio Jordão, eles atravessam em terra seca para entrar na terra prometida. E ao atravessarem, o líder deles diz uma coisa muito interessante. Ele fala, pegue 12 pedras do rio, do berço do rio, e tragam com a gente para essa nova terra. E nós vamos fazer um memorial nesse novo lugar, com 12 pedras, uma para cada uma das tribos. Por quê? Porque depois que a gente entrar na nova terra, a gente vai esquecer de tudo que Deus já fez. E esse memorial vai ser para quando os seus filhos passarem por aqui e falar, e esse monte de pedras, o que é? Que você possa contar para os seus filhos aquilo que Deus fez de sobrenatural, porque toda geração precisa ter experiências com Deus, precisa ouvir as histórias de Deus, porque isso gera fé e gera crescimento em nós. E eu pedi para você pegar esse tijolo, se você estava, e eu falei o seguinte, guarde isso, porque isso aqui vai ser um memorial do milagre que Deus vai fazer, e agora está aqui feito. E esse memorial vai servir para a gente lembrar do que Deus já fez quando for a hora de encarar uma nova batalha. E essa hora chegou agora, da gente lembrar dos 175 mil que parecia impossível e está feito, já está pequeno, precisamos expandir de novo. Deus é fiel, as vitórias do passado nos qualificam para encararmos as batalhas do presente. Mas note uma coisa que Davi diz no versículo 37, ele diz o seguinte, é o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. E é o Senhor que, assim como fez com o leão e o urso, me livrará das mãos desse filisteu. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o pastor André, não é a placa da PIB, é Deus que tem nos dado vitória, e assim como Ele tem nos dado vitória no passado, vai nos dar vitória novamente no futuro. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Foi Davi quem lutou contra o leão, foi ele. Deus não simplesmente
matou o leão. Davi foi e lutou. Mas quem deu o livramento foi Deus. Assim como nós vamos nos empenhar, nós vamos nos esforçar, nós vamos lutar, mas quem vai dar a vitória para nós é Deus. E sabendo de tudo isso, olha o que Davi faz no versículo 48, eu acho isso incrível. Versículo 48, sabendo do que nós agora já olhamos da vida de Davi, ele diz o seguinte: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi para lutar contra ele, olha só o que diz ali, este correu para a linha de batalha para enfrentar ele. Correu. Eu não sei você, mas se fosse eu iria bem devagarzinho, orando bastante. Oh Deus, dá um livramento, Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu estou indo, Jesus, estou indo, mas eu estou orando, tem um vale aí, vamos, ninguém está com pressa hoje, tem tempo, vamos indo devagarzinho, vamos orando. Davi, ele olha não para o tamanho do gigante, mas aquilo que ele vai ganhar. Ele lembra daquilo que Deus fez no passado. Ele sabe que não é a força dele. O Senhor que me entregou o leão e o urso vai me entregar esse cara igualzinho. E ele corre para a batalha, ele corre sem medo, sem hesitação, olhando para o ganho, lembrando da fidelidade de Deus. E queridos, eu quero te incentivar, eu quero te chamar a correr comigo em prol dessa batalha. Correr comigo na direção desse gigante, sem medo, sem hesitação, lembrando o que Deus fez no passado e buscando lembrar daquilo que nós vamos ganhar através desse processo. Você está pronto para correr comigo? Nós não vamos caminhar devagarzinho, nós vamos correr, porque nós sabemos que Deus está com a gente. Quando o inimigo vê que a intimidação de Golias, porque Golias era só uma imagem para você ficar com medo, o exército não tinha capacidade para lutar contra o povo de Deus. Era só uma fachada, só para assustar. Quando o inimigo vê que a fachada caiu, a intimidação não funcionou, eles correm. Olha o versículo 51 e 52 comigo. Davi correu, agora ele já matou, já acertou a pedra na cabeça de Golias, ele corre agora, põe os pés sobre Golias, desembanha a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, o que eles fizeram? Recuaram e fugiram. Sabe por quê? Era tudo fachada. Eles sabiam que exército contra exército não vai rolar. A esperança deles estava numa pessoa que foi derrubada. Agora que a intimidação não funcionou e o povo de Deus viu que Deus é capaz, eles começam a fugir, começam a correr, porque eles sabiam que eles não conseguiriam vencer o exército de Deus. Olha o versículo 52, a continuação da história. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, que era a cidade deles. Queridos, eu creio que nós vamos derrubar esse gigante. Deixa eu falar de novo. Eu creio que nós vamos derrubar esse gigante. Amém. E que através disso, uma vez derrubado esse gigante, que parece tão grandão, nós vamos botar o inimigo para correr em várias vidas, de várias formas, em vários locais dessa cidade ainda. Não é só o gigante. Uma vez derrubado o gigante, nós vamos botar o inimigo para correr, porque ele sabe que ele não é capaz de nos enfrentar, o exército de Deus. Mas ele intimida, ele amedronta, ele levanta tudo aquilo que é possível para travar a gente. Nós vamos botar ainda o inimigo para correr nessa cidade, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? O inimigo quer gerar medo na gente, quer que a gente tenha medo dele. Posso te contar um segredinho? É ele que tem que ter medo da gente. É ele que tem que ter medo da gente. Nós falamos sobre isso, acho, semana passada. Eu já li o fim da história, a gente ganha no fim. Nós estamos do lado certo da batalha, gente. A promessa está com a gente, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu posso fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, a gente, ele coloca uma imagem para a gente ter medo dele. É ele quem tem que ter medo da gente. Quando a gente se une, começa a orar, o que Deus está fazendo na PIB é sobrenatural. Eu creio que o inimigo está com medo da gente, tentando nos assustar para nos manter longe. Uma vez caído esse gigante, nós vamos botar ele para correr em nome de Jesus. Sabe o que Davi entendia, que a gente precisa entender? Nós não lutamos para ter vitória. Nós, como cristãos, lutamos de uma posição vitoriosa. É diferente. Nós temos falado sobre isso na série Liberdade. A gente não sabe quem é, por isso a gente sofre. Nós não lutamos para ter vitória. Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar certo? Não. A gente luta simplesmente para conquistar aquilo que Deus já nos deu. Nós lutamos de uma posição vitoriosa, não é para ver se a gente vai ter vitória. Nós já temos vitória, nós só precisamos lutar para conquistar.
Quando o povo de Israel conquista a terra prometida, Deus falou, a terra é tua, eu vou fazer. Agora você vai ter que lutar, devagarzinho vai ter que ir conquistando, mas a promessa é tua, só vai lá e agora conquista. É a mesma coisa aqui, a vitória já é nossa, nós não lutamos para ter vitória, mas sim de uma posição vitoriosa. Como é que nós vamos proceder para a gente fazer isso? Deixa eu passar alguns detalhes práticos para você. Nós vamos embarcar, a partir de hoje à noite, em 3 semanas de oração como igreja. 3 semanas de oração como igreja, coletivo e você individualmente orando a Deus. Nós vamos distribuir para você, inclusive você já deve ter recebido um material de leitura, está dentro do seu boletim. Se você não pegou, pega aí o seu material de leitura que você deve ter recebido dentro do seu boletim. Se você não pegou, não recebeu, nós temos mais ali atrás, o Cláudio tem. Só você erguer sua mão que nós vamos chegar com o material para você, se você não pegou, ou você pega na saída, tem algumas mãos aqui. Esse material é para nós lermos essa semana juntos. Além do devocional diário que você tem, do livrinho que você tem, nós temos esse material que é específico para nós como igreja nesse momento. Então eu vou pedir para você pegar esse material, levar para casa, estão numerados os dias ali, você vai ler esse material e vai estar orando a Deus a respeito do seu papel para essa construção. Então, essa semana é esse material. Semana que vem, domingo que vem, eu vou te entregar um outro parecido com esse, com outro material de leitura. 2 semanas nós vamos ler e vamos estar orando. E o que você vai fazer nesse processo? Você simplesmente vai fazer o seguinte, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o meu papel nessa batalha, nesse enfrentamento que nós temos com esse novo inimigo? Você vai pedir para Deus o que Ele quer que você faça. Preste bem atenção numa coisa. Não é o que eu quero que você faça. Não é o que eu quero que você faça. O pastor não vai ditar nada do que você vai dar, quanto você tem que dar, quanto vai deixar de dar. Não sou eu que faço. E não é o que você quer dar. Porque às vezes, se depender de mim, do que eu quero dar, pode ser diferente do que Deus quer. O que você vai fazer, você vai ler esse material, você vai dizer, Deus, fala comigo. Fala no meu coração, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu papel? Não é o que o pastor quer, não é o que ninguém quer, é o que o Senhor quer que eu faça. Você vai parar e você vai ouvir a voz de Deus, e esse material vai te ajudar a ouvir essa voz de Deus. Aí eu vou pedir que você busque de Deus um valor quanto a isso. Tem um eco na minha voz e um chiado aqui no retorno. Me ajuda, por favor, que eu estou distraído aqui. Aí, melhorou. Quando você estiver orando, 3 semanas, prepare-se para se espantar, tá? Porque se você estiver com o coração aberto, lendo isso aqui, dizendo, Deus, qual é o meu papel? Deus, qual é o meu papel? Quero ouvir tua voz, não tem pressão, ninguém vai torcer o braço de ninguém vai ficar sabendo quando você vai dar, não vai dar, vai deixar de dar, isso é você e Deus. Mas se você abrir o seu coração para Deus, prepare-se para se espantar. E você talvez vai ouvir um número que vai dizer, essa voz não é de Deus, é do capeta, eu rejeito isso em nome de Jesus, não pode ter vindo de Deus isso, porque, né? Mas talvez você se espante com o valor que Deus vai te dar. Se Deus falou, por favor, ninguém ganha prêmio por fazer uma coisa que Deus não te falou para fazer só porque o valor é grande, não é isso. É você ouvir de Deus, você ouviu de Deus e Deus falou, obedeça. E prepare-se talvez para se espantar. Se Deus falou, obedeça. Você vai simplesmente pedir de Deus um número. Se você é casado, você vai entrar em acordo com o seu cônjuge. Tá? Se você tem as finanças junto, você vai entrar em acordo com o seu cônjuge para a oferta para a construção da igreja não ser motivo de briga dentro de casa. Tá? Então vocês vão conversar, vocês vão falar e vocês vão entrar num acordo. Se não tiver acordo, aguarde e ore até que tenha acordo. Uma vez tendo acordo, vocês então fazem juntos, debaixo da direção de Deus, aquilo que vocês querem fazer. No dia 4 de agosto, nós vamos fazer o domingo do compromisso. Daqui 3 semanas. Então 3 semanas de oração, 3 semanas de leitura, 3 semanas ouvindo a voz de Deus. Dia 4 de agosto, eu vou pedir para você colocar anonimamente num papel um compromisso financeiro, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar quanto que Deus tocou no meu coração, no coração da Julie, para a gente contribuir. Nós vamos receber como se fosse uma oferta, só esse compromisso, para que a gente possa também caminhar com os pés no chão e olhar quanto que nós temos de compromisso para ver se é viável essa construção ou não.
Eu creio que isso vai ser somente um detalhe, eu creio que a vitória já é nossa e a gente vai conseguir isso, mas nós queremos ter esse compromisso para a gente saber se a gente pode entrar nessa construção nesse momento. E para você que puder, eu também vou pedir que você faça o que eu vou fazer. Para você que puder se organizar até dia 4 de agosto, para trazer uma entrada, para trazer uma oferta inicial, para a gente poder dar um empurrão na construção, eu vou pedir que você faça a mesma coisa. Então, se você puder, você vai trazer uma oferta inicial e você vai fazer um compromisso anônimo. Ninguém vai ficar sabendo quem deu, quem não deu, se é R$1, se é R$1.000, isso é entre você e Deus. Eu quero que você ouça a voz de Deus, assim como eu quero ouvir também. E nós vamos fazer isso no dia 4 de agosto, tendo essa entrada, nós já vamos começar a fabricação do nosso prédio. Deixa eu te dizer o que nós vamos precisar para fazer isso. Primeiro, nós vamos precisar de fé. Para você fazer parte daquilo que Deus quer fazer, nós vamos precisar de fé. Deixa eu te contar uma história de uma construção, não nessa igreja, mas na igreja nos Estados Unidos onde eu servi. Nós fizemos o mesmo processo, tiramos um tempo de oração, e nesse tempo de oração eu fui buscando de Deus um valor, e Deus me deu um valor que era um valor razoável. Eu estava feliz, falei, não, bacana, acho que isso é legal. Para a nossa realidade financeira é bacana. Daí Deus falou assim, em oração. Última semana de oração, eu estava ali quase fechando o valor, Deus falou, agora André, arredonda. Eu arredondei. O arredondar já era quase o dobro do valor que eu tinha separado. Eu, tá bom, Deus. Não é só arredondar, já está quase dobrando o negócio, mas está arredondado. E quando eu peguei o número na minha cabeça do arredondado, instantaneamente Deus falou, agora dobra. Agora dobra. E eu falei, não pode ser de Deus, está repreendido em nome de Jesus, né? Mas sabe o que aconteceu? O valor inicial, bacana. Arredonda, dá para fazer. Quando Deus falou, agora dobra, eu entrei no patamar onde eu não consigo fazer sozinho. Até o arredonda eu conseguia. A gente se organizava, a gente conseguia, era eu e a Julie fazendo aquilo que eu e a Julie podemos fazer. Quando Deus falou dobra, eu entrei num novo patamar. Falei, Deus, agora você tem que entrar na jogada junto comigo. E ele entrou e está resolvido, o prédio inclusive está construído lá, nós abençoamos a igreja, foi uma bênção tremenda. Vai requerer fé, para você talvez ouvir uma coisa de Deus que te surpreenda, você falar, cara, será? Talvez Deus te desafie a uma caminhada de fé e você vai precisar ter fé. Outra coisa que nós vamos precisar, sacrifício. Essa construção aqui, quando foi 175 mil, nós estávamos fazendo a mesma coisa que nós fazemos em todo momento de construção, orando, Deus, qual é o meu papel, o que o Senhor quer que eu faça? E eu lembro que era fim de ano, eu estava me preparando para comprar um sonho, que era um sonho antigo para mim, um violoncelo. Sou apaixonado pelo instrumento, eu tinha separado o dinheirinho para comprar, já tinha olhado na internet qual ia ser o instrumento, estava com o dinheiro guardado, ia ser a minha compra de fim de ano, meu presente de Natal, e aí a gente estava orando, então o que nós vamos construir? E eu lembro, onde é que eu estava no meu escritório, Deus falou assim, então André, sabe aquele violoncelo? Fala, Deus, aquele violoncelo vai virar tijolo, ferragem, armação, piso, porta, janela. E quer saber de uma coisa? Quando Deus fala, não foi, meu violoncelo, olha. Cara, Deus, amém. Quando Deus fala, não é ninguém torcendo o meu braço, nem torcendo o seu braço. Quando Deus fala, cara, amém, show de bola. Entreguei, falei isso publicamente, entreguei aquele valor para a construção, está aqui, está construído, está pequeno, já vai requerer fé e vai requerer sacrifício de cada um de nós. Entenda uma coisa, o valor não vai ser igual para todos nós. Não vai ser igual porque a realidade financeira de cada um de nós é diferente. Mas o que pode acontecer é nós termos o mesmo nível de sacrifício. Eu vou pedir que você tenha o mesmo nível de fé e de sacrifício, mesmo que o valor seja talvez maior do que o meu ou menor do que o meu. E a única pessoa que você vai ouvir falar publicamente sobre os recursos que vão dar você, eu e a Júlia. Como líder dessa igreja, isso é costume meu, se você já faz parte das construções passadas, você sabe disso. No dia 4 de agosto, eu e a Júlia vamos falar para vocês o que Deus colocou no nosso coração, porque eu não vou pedir para você fazer uma coisa que eu não faça. Então eu vou declarar para você o que Deus falou com a gente, para você saber que nós estamos juntos nisso e nós vamos pedir que você faça a mesma coisa. Você pode ter certeza que o valor que Deus nos desafiar, para nós vai ser sacrificial. Talvez você vai olhar o valor que eu vou declarar no dia 4 e você vai dizer, cara, para mim isso aí seria impossível, não seria nem sábio, nem de Deus, isso eu não consigo chegar lá por causa da minha condição financeira. Ok. Talvez você olhe para a minha situação do que eu vou contribuir e você diria, cara, eu podia dar isso todo mês. E para mim não seria pesado. Ok, não é o mesmo valor, é o mesmo sacrifício.
E eu quero te desafiar a você sacrificar, e a você crer, e a você orar junto comigo. E se prepare para um tempo de crescimento, se prepare para um tempo de propósito, se prepare para um desafio e para ver Deus realizar grandes coisas no nosso meio. Você crê que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar? Queridos, é só o começo, tá? É só o começo. Isso é só o começo do que Deus vai fazer no nosso meio, assim como essa vitória que Davi teve nessa história foi uma vitória grandiosa, não foi a última batalha e nem a última vitória de Davi. Depois de matar Golias, Davi ainda foi, prosseguiu, se tornou rei, lutou várias outras lutas, conquistou várias outras coisas e da mesma forma, essa batalha que nós estamos enfrentando agora, nós vamos conquistar e não vai ser a última batalha e nem a maior vitória, nós vamos ter outras batalhas e vitórias maiores pela frente para a glória de Deus. Você acredita nisso? Eu creio nisso também. Nós não temos que ter medo do inimigo, é ele que tem que ter medo da gente. Nós não temos que ter medo do gigante que amedronta, porque o nosso exército, com a ajuda de Deus, é par. E é Ele que tem que ter medo da gente, porque nós vamos conquistar, nós vamos derrubar esse, nós vamos lutar mais, vamos conquistar mais. Para a glória de Deus, nós vamos alcançar mais pessoas nesse lugar. Queridos, eu quero lembrar vocês, para a gente encerrar, o porquê que a gente faz isso. Nós estamos falando de um prédio, mas nós não estamos aqui para construir prédio. Prédio é uma ferramenta. Só isso. Prédio é uma ferramenta para nós alcançarmos pessoas. O nosso trabalho, o nosso foco está em pessoas. O prédio é uma ferramenta que a gente usa para alcançar e abençoar pessoas. Tem uma frase que nós vamos repetir, nós vamos imprimir em camisetas, você vai ver nos vídeos, nós vamos botar em tudo quanto é lugar que puder botar nas próximas semanas, que é para a gente pegar isso e isso entrar no nosso coração, que vai ser a nova frase, a nova forma da gente comunicar a missão da nossa igreja. Diz assim: alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Por que que a PIB existe? Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui buscando alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Nós existimos para isso. O prédio é para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam equipadas e que o nome de Jesus seja mais conhecido em São Francisco do Sul. Você pode dizer isso comigo? Alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Pessoas são o nosso alvo. O prédio é uma ferramenta. E para lembrar você dessa nossa missão, do porquê nós estamos aqui, do porquê nós vamos encarar essa batalha, eu quero que você veja um vídeo do que Deus está fazendo, alcançando perdidos, equipando conhecidos e tornando Jesus conhecido. Dá uma olhadinha no vídeo. Oi, meu nome é Andriele, tenho 26 anos e a minha decisão de se batizar já vinha há algum tempo. Eu já sentia algum vazio no meu coração e uma necessidade de algo a mais que eu não sabia de onde vinha. E aconteceram algumas coisas na minha vida que foram difíceis e eu não sabia como lidar, e eu tive muito apoio da minha família e amigos. E acabei começando a frequentar a PIB e foi onde eu me senti muito bem. Comecei a ter mais intimidade com Deus e foi algo muito maravilhoso na minha vida. Me transformou como pessoa, sim, e foi muito bom, sabe? E o que mudou na minha vida depois de Jesus foi tudo. A gente é feliz mesmo em meio a dificuldades e problemas, e tudo se torna mais fácil, porque a gente sabe que tem um Deus maravilhoso do teu lado, que sempre vai fazer o melhor para ti. Não aquilo que tu quer, mas aquilo que é melhor para tua vida. É maravilhoso sentir isso, sabe? Sentir essa paz, sentir essa segurança. É muito bom saber que a gente tem um Deus maravilhoso do nosso lado, que a gente pode entregar a nossa vida nas mãos dele. O que eu diria para as pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus é para experimentar esse amor, conhecer Jesus, ter mais intimidade com ele, porque é algo que é maravilhoso para a tua vida, te preenche de várias formas, e eu acho que tu vai amar sentir essa sensação de coração preenchido, de sentir que tu tem alguém que te ama acima de tudo e que sempre vai ser fiel a ti. Porque Deus me transformou e eu só agradeço a Ele todos os dias por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu acho que essa é a melhor escolha da minha vida. Meu nome é Tainá, tenho 24 anos, sou casada e tenho uma filha. Eu sempre acreditei muito em Deus e há 2 anos Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida, Ana Paula. E eu comecei a frequentar os encontros na casa dela, só de meninas, toda semana. E também através delas eu conheci a PIB.
E dali eu fui me fortalecendo, fui tendo uma vida de oração, de jejum, propósitos, e eu decidi me batizar porque eu vi que a minha vida não tem sentido sem Cristo. Meu marido é católico e eu sempre chamava ele para ir na igreja comigo e ele falava que não, que ele era católico e não iria. Uma vez ele falou assim, ó, não insiste porque eu sou católico e eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. E 8 anos depois que eu comecei a ter uma vida de oração, de jejum, ele veio para a igreja comigo. Eu falo assim, tchau, vai com Deus, ele fala amém, antes ele falava só tchau. Então, foi coisas do dia a dia que Deus foi lapidando, ele foi transformando, fora as outras coisas que eu poderia passar horas aqui falar. Meu nome é Eduardo, eu tenho 14 anos, eu escolhi me batizar porque eu quero entregar minha vida para Jesus, deixar Ele me guiar. Antes eu também ficava de bagunça, antes de folia na rua, daí desrespeitava os meus pais. Depois que comecei na igreja, mudou, né? Mudou até a minha família, o jeito lá dentro de casa, mudou bastante coisa. Até meu pai começou a ir na igreja, que antes não ia. Meu nome é Michelle, eu tenho 18 anos e eu decidi me batizar porque a partir do momento que tu começa a ter um contato real, assim, e ter um relacionamento com Cristo e um contato de verdade, assim, com Deus, e com o Evangelho, tu passa a entender que o Evangelho é de verdade, ele te transforma. E é por causa dessa transformação que eu resolvi realmente ser uma nova criatura. O que muda na tua vida quando tu passa a ter esse relacionamento, na verdade, é uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, porque basicamente significa que tu passa a ter vida. Antes tu achava que o que tu estava vivendo era bom, era incrível, era agradável, mas quando tu reconhece a tua nova vida em Cristo, tu percebe que tu não estava vivendo. E, cara, o que eu digo para as pessoas que ficam nessa de será que eu me batizo, será que eu não me batizo, é que a gente nunca pode esperar se tornar o cristão padrão perfeito, porque isso não acontece. Se a gente for esperar isso vindo de nós mesmos, não vai rolar. E tu vai ficar para sempre enrolando e nunca vai se batizar. Mas eu digo que, cara, só vai. Confia no teu Deus e confia que o amor dele te molda da melhor forma possível. Meu nome é Andrelise, eu tenho 42 anos, tenho 3 filhos, sou casada. Minha filha faz 2 anos que está na Igreja Batista. E lá em casa nós começamos a perceber uma mudança na vida dela, assim. Ela encara os problemas diferente do que a gente encara, assim. Ela leva a vida mais solta, mais tranquila, e a gente, toda a família tem problema, e enquanto o mesmo problema era o nosso e o dela, mas ela conseguia levar de uma forma mais tranquila. Então eu comecei a perceber que era isso que estava faltando Deus no coração. A gente procura pela felicidade e a felicidade está em Deus. Então eu decidi me batizar para reafirmar, né, para renascer em Cristo. Eu acho que a minha vida está melhorando depois que eu voltei para a igreja. Ontem eu assisti um vídeo sobre Toy Story, esse novo filme sobre o garfinho, né? O garfinho que se achava um lixo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tipo, a gente acha que não adianta, isso não é para mim, ou não vou me batizar agora porque eu estou me sentindo mal e eu acho que Deus não vai aceitar. Deus, assim, eu acho que não é por aí. Assim, eu percebi, tipo assim, foi o que mais me fez vir me batizar hoje. Foi talvez até essa história assim que me fala assim, não, eu tenho, tipo assim, eu posso ser um novo ser, né? Eu posso. E às vezes a pessoa acha que tem tantos problemas para trás, tem tantos pecados, e não, isso eu não mereço. E não, Deus quer todo mundo, quer abraçar todo mundo. O meu nome é Diego, sou casado com a Mari Cleide, é a minha guerreira, meu escudo, que está me fortalecendo aí em tudo. E decidi me batizar porque vi que chegou a hora, era o momento. Já estava sentindo assim, que eu já estava meio falho, porque faz bastante tempo que eu frequento a PIB aí. Então agora eu decidi seguir junto com a PIB aí, seguir junto com Cristo aí. E esse era o meu momento do meu batismo. Depois que eu comecei a caminhar com Jesus, o que mudou na minha vida é imensurável, sabe? Não tem explicação o que Deus tem feito comigo. É incrível mesmo, é umas coisas sem palavras. Eu só tenho a dizer para vocês, não percam esse tempo que eu perdi. Corram atrás, vão ver o que é o batismo. You surround me with
song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. É para isso que a gente está aqui. O prédio é uma ferramenta, o nosso alvo são vidas. Deus tem feito milagres na nossa história. Deus está fazendo milagres hoje, isso foi semana passada. Deus está reescrevendo histórias, reescrevendo famílias, reorganizando vidas. Cara, isso é privilégio, você faz ideia do privilégio que a gente tem? Equipe de louvor, antes do primeiro culto, a gente estava orando, falando, cara, Deus, isso não é trabalho, isso é privilégio. Vivenciar o que a gente está vivenciando, e daí ensaiar e preparar e cantar e solta luz e fumaça e tudo para celebrar o que Deus está fazendo, isso é privilégio, privilégio. Davi, ele tinha 5 pedras nas suas mãos, e a ajuda de Deus. A PIB tem 300 pessoas, e a ajuda de Deus. Se você está disposto a você orar e abrir o seu coração só para dizer, Deus, qual é a minha parte nisso? Eu quero orar contigo. Se você está disposto a simplesmente dizer, Deus, estou disposto a ouvir. Você está disposto a se alistar nesse exército para a gente conquistar mais essa batalha. Simplesmente ouvir de Deus o seu papel. Vou pedir que você fique em pé comigo, eu quero orar com você. Quero te chamar para nós lutarmos juntos. Nós não vamos ficar esperando, intimidados. Nós vamos correr para a batalha. Nós vamos correr. Porque nós sabemos o que Deus tem feito no passado, nós não vamos olhar o tamanho do gigante, nós vamos olhar o que nós vamos ganhar através disso. E o mesmo Deus que nos deu vitória contra o urso e contra o leão, vai nos dar mais essa vitória, vai colocar o inimigo para correr nesse lugar, em nome de Jesus. Então, Pai, nessa noite nós nos abrimos para o Senhor nesse lugar, e cada pessoa que ficou em pé, Deus, o nosso pedido hoje simplesmente é esse, Deus, qual é o nosso papel? Afinal, participar do que o Senhor está fazendo não é
obrigação, é privilégio. É privilégio. Não é um peso, é uma oportunidade de dizer: eu tenho a oportunidade de fazer parte de algo sobrenatural. Sobrenatural que Deus está fazendo, e eu tenho o privilégio de fazer parte disso, de viver essa história junto com o que Deus está fazendo aqui. Então, Deus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir do Senhor e dizemos: eis-nos aqui, Deus. O Senhor prometeu que o Senhor nos usaria para fazer o sobrenatural e que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Então é com essa certeza e com essa fé que nós corremos para esse projeto. Nós corremos para essa batalha com a certeza de que o Senhor vai nos dar essa vitória. Então fala aos nossos corações, fala conosco durante essas próximas 3 semanas. Deus, eu oro que seja um momento de crescimento, de maturidade, nesse ano de maturidade, de ouvirmos a voz de Deus, de tomarmos passos de fé, de vermos que Deus é fiel, de participarmos do que o Senhor está fazendo, de vermos com os nossos olhos sonhos se concretizando, realidades vindo a se formar nesse lugar, que nós possamos ver com os nossos olhos, ó Deus, logo logo um prédio enorme ali atrás, mais espaço para mais pessoas serem alcançadas, que nós possamos juntos alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus cada dia mais conhecido. Obrigado, Senhor, por essa noite que vai entrar na história dessa igreja. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. Eis-nos aqui, teu povo, teu exército, Deus. Estamos prontos. Fala conosco. E nós oramos, Deus, que nós possamos olhar para trás daqui a algum tempo e contar mais uma história da tua fidelidade, do sobrenatural de Deus, e que a gente não somente conte a história do que os outros fizeram, mas a gente esteja no meio, junto e misturado nessa história, glorificando a Deus e podendo contar aquilo que o Senhor tem feito. Pai, então, fala conosco, eis aqui o nosso coração, a nossa vida, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar mais um pouquinho? Glória a Deus por isso.